Bem-vindo a mais um episódio de como otimizar os espaços da sua casa e o melhor, fazendo tudo isso, decorando ele igual um arquiteto, gastando pouco. Meu nome é Carol Carvalho, eu sou arquiteta e o tema de hoje é como aumentar a minha sala que é pequena. Bom, gente, quando a gente fala sobre uma sala que é pequena, já vem na sua cabeça assim um ambiente que ele não tem tanto espaço para colocar muitos móveis. E o que que acontece? Se você deixa esse ambiente com os móveis certos, com as medidas certas, você otimiza esse espaço e você tira aquela sensação de desconfortável, de que está apertado, e você ganha muito mais espaço, você ganha um lugar que fica mais confortável, mais aconchegante, mesmo sendo pequeno, e você tem essa otimização do espaço mesmo, é usar com estratégias as soluções que tem para quando você tem um espaço pequeno, ele não parecer que ele está ali te encurralando, né? Que parece um espaço que está espremendo todo mundo, você se sente meio apertado, né? Então, a intenção quando você aplica essas técnicas, é realmente tirar toda essa ideia de que, porque o espaço é pequeno, ele tem que te passar essa ideia de apertado, de desaconchegante, de não ter espaço de fazer nada e ficar com aquela circulação daquele ambiente comprometida, né? Então, essa é a vantagem de você aplicar a técnica e se não ter mais esse problema, né? Você sentir realmente em um espaço, mesmo que pequeno, acolhido, porque tudo tem seu lugar, tudo tem sua medida, e você, usando essas técnicas, você consegue fazer isso. Então, eu queria até exemplificar, porque assim, vocês com certeza já foram alguma vez comer em um restaurante, que é um restaurante mais chique, assim, e aí vem pouca comida, é algum restaurante de chefe, assim, bem famoso, ou algum restaurante mais bacaninha, assim. Aí você chega lá, aí o garçom te traz um prato enorme e ali no meio do prato aquela comida assim pequenininha, só ali no centro. E aí você olha para aquilo e você pensa, nossa, eu vou passar fome, né? Devia ter comida em casa, porque não é possível que esse prato é tão pequeno. Por que que dá essa sensação? Porque a gente está olhando um elemento grande e né, a comida, no caso, ali no meio, super pequenininha em relação ao prato. E essa mesma coisa, essa mesma relação acontece quando você está no ambiente. Se você entrar, por exemplo, em um museu e só tem uma escultura ali no meio, você percebe que aquele espaço é gigantesco e só tem uma escultura. Então, é como se, nossa, que espaço grande, vazio, e só tem essa escultura, te passa essa sensação na sua cabeça, né? De, nossa, isso deve ser importante, porque nesse espaço inteiro só tem isso. E qual que é a relação com a sala, né? Porque assim, se você entra numa sala que ela é muito espaçosa, você tem mais espaço para pôr mais elementos, mais mobiliários. Então, se você quiser pôr dois sofás, às vezes cabe aquele que um fica de frente pro, um fica de costas para o outro, né? Então você cria um assento aqui na frente, aqui atrás. Então você tem esse espaço para colocar mais elementos. Agora, se a gente for ver um exemplo ao contrário, que você vai comer em algum lugar e o prato já é menor, e aí vem a comida, né, cabendo naquele prato todo, por mais que seja pouca comida, não vai te dar aquela impressão de, nossa, que pouco. Por quê? Porque os móveis estão ali complementando esse ambiente, né? Eles não estão simplesmente lá no meio assim de um prato gigantesco. Então a mesma coisa acontece com a nossa casa. Se você entra numa sala que é pequena e que ela não tem nada nela, só tem
um móvel ali no meio e só isso vai te dar essa impressão de, nossa, essa sala é pequena, mas não sei, tá meio estranha, parece que é menor. Por quê? Porque tem poucas coisas. Agora, se você vai e complementa essa sala no entorno dela, se você vai adicionando os elementos ali para montar, né, o design dessa sala de uma forma harmônica, como se fosse colocando essa comida no prato inteiro, a mesma coisa da sala, você já vai achar que ela está mais harmônica, que mesmo pequena, ela está acolhedora, que ela está um ambiente gostoso de ficar. Então, essa é a relação. Quando você vai fazer sua sala, você precisa, por mais que ela seja pequena, trabalhar todo esse entorno dela para que ela faça parte do ambiente como um todo e não só fique como se fosse uma sala pequena que só tem móveis pequenos e isso acaba deixando ela mais pequena ainda. Ah, como assim, Carol? Não entendi muito bem. Bom, aqui eu vou compartilhar com vocês um exemplo e aí vai ficar muito mais visual. Então, vamos lá. Aqui, ó, aqui nesse exemplo, vocês vão ver, igual eu falei. Então, a gente tem aqui, né, um cenário que é uma sala pequena, e essa é uma forma errada de fazer, que é você pegar todos esses elementos, então, um painel de madeira que vai ser o rack da minha estante, e colocar ele aqui só no meio desse espaço. Outra coisa que é errado também. Eu tenho aqui uma sala que é pequena, nesse exemplo aqui da esquerda, e ela tem muita textura, tem duas cores aqui, uma cor de madeira clara, aqui é um begezinho, né? É uma cor lisa, só que é como se fosse um bege, uma cor nude. Aí aqui atrás da TV ainda tem uma parede de pedra, e aí aqui no tapete tem ainda uma outra textura. Então o que que acontece? Tanto se você tiver uma sala pequena quanto uma sala grande, se você põe muitas texturas nela, ela já vai dando essa sensação que é um ambiente muito cheio, muito carregado. Por quê? Porque as texturas, elas vão trazendo uma leitura visual para a gente, né? Ela vai trazendo uma comunicação do que você ter uma parede toda branca, por exemplo, e aqui essa parede com essa pedra aplicada, né? Então, quando você for usar na sua sala texturas e ela for pequena, escolhe uma textura e uma base neutra em que todos os móveis daquela sala tenham essa mesma linguagem. Como assim, Carol? Não entendi. Por exemplo, tá vendo aqui essa sala do lado direito que tem esse sofá com a almofada laranja? Ele optou, por mais que esse espaço dele fosse reduzido, ele usou a mesma madeira aqui para o rack da TV para o painel inteiro do ambiente. Então você vê, ó, que ele vai aqui para cima, tem os quadros, tem a prateleira, tem os armários em cima aqui da geladeira, tem o revestimento da porta, aqui dá a volta embaixo do ar-condicionado. Então, por mais que essa sala seja pequena, ela dá a impressão que ela é maior. Por quê? Porque ela usa uma textura e a outra que ela usa é uma base de uma cor que já tem no ambiente. Então, o teto é branco, aqui a parede também é branca e a textura que ela está usando em todas as paredes são uma madeira, né? Então, isso é muito legal para ampliar esse ambiente. Não fazer igual era aqui, cheio de texturas diferentes, três cores diferentes, elas deixam uma confusão no olhar e parece que está muito sobrecarregado. Então, o jeito certo é sempre escolher uma textura predominante, incluir essa sala nesse ambiente, fazendo ele parecer parte de um todo, não um ambiente desconectado. Outra forma errada que eu citei no comecinho é isso, você fazer
por mais que sua sala seja pequena, você vai lá e coloca um móvel pequeno. Isso está errado, por quê? Porque ele tende a diminuir seu ambiente. Então, quando você tem uma sala pequena, você tem que aproveitar a maioria da largura e do comprimento que você pode usar nesse espaço. Como assim? Ah, então eu vou vir aqui e vou pôr um móvel super largo para ficar muito perto do sofá? Não. Você tem que deixar uma largura que seja confortável de uma pessoa passar na frente do sofá, passar na frente do móvel e não esbarrar em nada. O mínimo precisa ser, no mínimo, 1 metro. É bem confortável para passar, tá? E qual que é a forma certa, então? A forma certa é você fazer o comprimento desse móvel pegar a parede toda. Por quê? Porque ele não vai criar esses vazios do lado que eles acabam achatando esse ambiente. Então, a gente vai, faz um painel igual esse branco, né, que eu estou exemplificando, e faz ele até o final de cada lado da parede. Por quê? Porque aí, ó, vou mostrar um exemplo. Aí você tem a sensação que é uma coisa só. Tá vendo aqui nesse exemplo que a parede é azul? Por mais que não tivesse um painel de madeira, só de ter pintado a parede toda de azul, de uma ponta a outra, ele já dá a sensação que esse ambiente é maior. Porque você não está delimitando igual esse lado aqui do sofá, você percebe? Esse lado aqui do sofá, ele tem um quadrado aqui cinza e os dois quadros centralizados com o sofá. Essa parede já parece que ela é menor. Por quê? Porque ela não está usando a mesma textura na parede inteira. Então, ela tende a achatar esse ambiente, entendeu? Então, na hora de você decorar a sua sala, que é pequena, sempre aproveita os comprimentos que você tem de parede a parede e trabalhe sempre essa circulação do ambiente para ela ficar livre, para ninguém, tô andando aqui na sala, quem nunca, né? Tá andando na sala, esbarra na mesa, esbarra na cadeira, ou às vezes chuta alguma parte do mobiliário porque ele está no lugar errado. Aí chuta com o dedinho, aquela dor insuportável. Então, é muito importante a circulação. Então, nesse exemplo, por exemplo, da parede azul, ela está literalmente ela está complementando esse ambiente no sentido de deixar maior. Porém, ela também deixa esse espaço entre o sofá e o móvel bem confortável. Vocês percebem? Aqui deve ter no mínimo uns 2 metros entre o sofá e o móvel. Já aqui nesse outro exemplo, ele tem uma largura um pouco mais limitada desse lado esquerdo, porém, ainda dá para passar sem esbarrar. O mínimo do mínimo que a gente fala é 90 centímetros, tá? Para ficar confortável. Então, sempre tenha isso em mente. Aproveitar os móveis, o comprimento dele de parede a parede, não deixar ele no meio da parede sobrando espaços dos dois lados, que isso vai diminuir seu ambiente. E outro fator é a circulação. A circulação nesse ambiente, nessa sala, tem que ser fluida. Você não pode se sentir apertado, você não pode sair batendo nas coisas enquanto tá nesse ambiente, tá? Então, essa é a forma certa de fazer. E aí, nessa hora também, eu sei que vocês se perguntam assim: tá, Carol, você tá falando para mim, só que como que eu vou fazer isso sozinha, né? Como que eu vou fazer isso sem você lá me ajudando? Uma forma legal, gente, é vocês escolherem uma textura para esse ambiente. Então, por exemplo, o que é textura? Textura pode ser
um acabamento de um painel, que nem esse aqui do lado esquerdo, que ele é ripado, né? Que tem essas ripas de madeira. Você pode usar, igual eu mostrei aqui anteriormente, né, nesse exemplo, uma parede com pedra ou uma parede que tenha um adesivo, né? Que ele tenha essa textura 3D, que dê essa impressão, né, de ter alguma textura. Outro fator que você pode escolher como ser textura é o acabamento da pintura da parede. Então, às vezes você faz a parede com algum efeito, ou mesmo, igual a gente mostrou aqui, pode ser uma cor predominante, ela já está trazendo uma textura para esse espaço. Então, essa cor azul, ela já chama uma atenção e ela é a cor mais forte do ambiente. Você vê que as outras não estão destacando tanto igual ela. Então, quando vocês tiverem essa dúvida, não sei como eu faço sozinha, não sei como eu começo, comece por aí, utilizando uma textura predominante. Então, Carol, eu vou fazer, então eu escolho um tipo de madeira para usar em todos os meus móveis, da onde eu tenho essa sala. Sim, esse é um jeito muito fácil de você conseguir fazer tudo ficar harmônico e ampliar essa sala. Usar essa mesma textura no ambiente inteiro. Quanto mais você replica a mesma textura no ambiente, mais parece que ele se combina em tudo, mais ele se complementa. Então, essa é uma forma de você começar sozinho e não errar. Escolher uma textura só e ser fiel nela. Então, vai fazer o rack da TV? Faz com o mesmo acabamento que você vai fazer a prateleira, que vai estar em cima, e que você vai fazer alguma mesa de jantar que já esteja ao lado, use a mesma tonalidade de cor e vai replicando essa textura em tudo. Assim, não fica carregado e parece que tudo faz parte da mesma coisa, tá? Outra coisa que vocês falam também. Mas eu preciso saber como projetar, por exemplo, para eu saber exatamente o que vai ficar legal na minha casa. Não necessariamente, você não precisa saber projetar, você não precisa ser um arquiteto para fazer. Você consegue fazer isso gastando pouco e decorando você mesmo igual um arquiteto. Como? Igual eu disse anteriormente, pegando a medida inteira de comprimento desse espaço. Então, tá vendo aqui nesse exemplo, bem perto da cortina, aqui do lado esquerdo, esse que tem todas as paredes brancas? Então, se a gente ver aqui, né, desde a cortina, esse móvel, ele tá pegando quase a maioria da parede. Então, você sempre pode usar isso de base. Mede a parede do começo dela até o final e já considere que esse seu móvel ele tem que pegar todo esse comprimento. E aí a largura você ajusta conforme seu espaço aqui de circulação para não ficar apertado. Mas isso você já consegue fazer. Então, você não vai ter que saber projetar do zero, e errar e não saber qual é o próximo passo. Não, você consegue fazer isso só olhando o comprimento do ambiente. Então, já segue essa linha de pegar o comprimento total e mandar fazer esse móvel, né, ser planejado, ou você mesmo fazer. Tem várias técnicas, né? Às vezes você pode fazer com uma própria prateleira, assim, se você quer algo mais leve, se você quiser economizar na marcenaria. Então, use esse comprimento total. Só isso já vai ampliar seu ambiente, tá? Outra coisa que vocês falam é assim: mas então se eu for decorar minha sala pequena, eu posso ir comprando as coisas aos poucos e depois vai ficando assim tudo harmônico e eu não preciso me preocupar se eu ver aqui essas medidas, certo? Não, errado, porque vocês precisam sempre se preocupar com a harmonia do que vocês vão comprar, tá? Então, por exemplo, vamos voltar nessa imagem aqui.
Vocês veem que por mais que ele trocou a cor do sofá, que o sofá é agora do lado direito um tom jeans, esse sofá ele ainda conversa com o ambiente todo, por quê? Porque ele escolheu a mesma textura para o ambiente todo. Depois ele viu qual medida precisaria para não ficar um sofá apertado naquele ambiente e ele usou as cores de uma forma que combine. Então, esse tom jeans combina com uma base de madeira. A base de madeira, gente, ela combina com tudo. Obviamente, igual eu falei, não pode ir misturando várias madeiras juntas, porque aí você vai se perder. Vai na parte mais segura. Usa uma textura só e use uma cor nesse seu mobiliário, mas que ele converse com o ambiente todo. Então não vai sair comprando uma mesa preta e aí depois você compra um puff que é laranja e aí a sua parede já tá num tom mais rosinha e aí você compra uma almofada depois que é vermelha e aí depois você vai ver e coloca um acessório ali em cima da sua mesa, que aí já puxa para um tom de madeira que você não tem naquele seu ambiente. E aí você vai comprando as coisas muito soltas, aí acaba ficando igual esse exemplo anterior que eu mostrei. Fica, por mais que esteja nesse exemplo, cores um pouco mais neutras, mas já fica muito carregado porque tem muita textura sobre textura. Então, o tapete tem uma textura, a parede tem outra textura. Aqui, o sofá, né? Tem almofadas que também tem as capas das almofadas com uma textura. Então, acaba ficando muito carregado. Então, faz isso. Vou comprar meus mobiliários da minha sala sozinho. Posso comprar? Você deve comprar, mas se atente nos acabamentos. Sempre siga as mesmas linhas de acabamento. Comprou uma mesa branca, um rack branco, então segue essa mesma linha. Compra um acessório que tem ali um branco ou uma cor que você quer ressaltar. Então, vamos falar o básico aqui, um branco e preto, por exemplo. Então, você quer pôr uns acessórios pretos com a base branca, vai ficar legal. E aí, você quer pôr alguma decoração ali na sua estante preta, também vai ficar legal. Por quê? Porque você está usando isso de base. Vai comprar um sofá, esse seu ambiente já é branco com preto. Posso pôr alguma cor no meu sofá? Pode, porque esse seu ambiente já está neutro. Então, se você pôr uma cor, então, eu quero ter um sofá de uma cor jeans, como essa. Vai ficar legal? Igual esse exemplo aqui da direita, vai ficar legal. Por quê? Porque não tem nenhum elemento que está chamando atenção de cor. É o sofá que vai chamar. No mesmo exemplo, igual essa parede aqui. Tá tudo super neutro, com a madeira, com o teto e a parede na cor branca. Então, a hora que você for por uma cor na parede, é ela que vai chamar a atenção. Então, você pode comprar seus móveis, só se atente nas medidas e nos acabamentos. Isso vai fazer você ter uma sala muito mais harmônica, muito mais ampla e você vai dar essa ilusão de ótica que a sala é maior, tá? Então, essa preocupação vocês podem tirar de vocês se vocês seguirem esses passos, tá? E aí, outra coisa que vocês falam também é assim: mas então se eu for sair comprando tudo planejado assim, vai sair caro. Não, não necessariamente. Você não precisa fazer todos os móveis da sua sala planejados. Você pode dar ênfase, por exemplo, nos móveis principais. Então, por, por exemplo, aqui, né, nessas duas fotos, ela poderia ter feito aqui nesse exemplo da esquerda um painel de madeira aqui atrás do sofá cinza com o mesmo tom dessa madeira aqui do rack da TV. Mas ela não fez isso. E isso deixou de trazer esse ambiente, um ar de que está confortável, de que está elegante?
Não. Por quê? Porque ela investiu em fazer esse rack da TV, que é um lugar que ela ia precisar guardar coisas, esconder, né, os equipamentos ali que estão ligados com a TV, e ele é um elemento importante na sala. Então, ela investe nisso, que ela acaba trazendo mais amplidão, amplitude, desculpa, acaba trazendo mais amplitude para o espaço. E fora isso, o que acontece? Você não tem aquela sensação de que tá super caro. Nossa, esse projeto nunca vou conseguir fazer na minha sala porque tá super caro. Não, você consegue fazer, ele é acessível, porque é um investimento em uma peça de madeira, em uma prateleira. Então, você não precisa se preocupar nisso, de, ai, vou gastar muito para fazer minha sala. Você não vai gastar investindo no item certo para sua sala, otimizando esse espaço, fazendo alguma marcenaria ali planejada para ocupar a maioria daquele comprimento, sem ter que ficar lotando de marcenaria todo o espaço. Você não precisa fazer em toda a parede, e aí depois fazer esse móvel, né, do aparador de TV, e depois a prateleira. Não, escolha o principal. Geralmente é o rack ali da TV, porque é o que a gente precisa mesmo. A gente precisa de um espaço para colocar os equipamentos. Ele acaba virando um espaço decorativo também, que você pode pôr uma planta, você pode pôr porta-retratos, pode apoiar um quadro. Então, saiba investir nos itens mais importantes da sua sala, e aí você faz um investimento certeiro, que não vai te fazer gastar rios de dinheiro e ter um resultado legal, tá? Por exemplo, aqui, você viu, ele pintou o ambiente inteiro de branco e investiu nesses dois móveis. Então, esse pensamento que vocês têm de, eu vou decorar minha sala e vai ser super caro, ele não existe se você usa as estratégias certas na hora de mandar fazer seus móveis, tá? E outra coisa que vocês falam também é assim: Carol, tá bom, vou começar então a decorar minha casa. E eu posso ir lá na loja, escolher o que eu mais gostei e depois ver se vai caber no meu ambiente? Pode, você pode fazer isso. Só que o que acontece? Se você tem já essa medida do que você tem existente na sua casa, facilita. Não, não, não quero que você perca tempo de só ir experimentando as coisas que você gosta e não levar em consideração as medidas. Porque às vezes você vai se apaixonar por alguma peça, algum mobiliário, algum sofá, algum puff, alguma cadeira, e aí a hora que você chegar na sua casa, você vai acabar se decepcionando. Então, o jeito mais certo é você ter essas medidas, medida de uma extremidade até a outra de todas as paredes, e aí você já chega lá para o vendedor com essas medidas e ele consegue te auxiliar para ficar uma coisa melhor no seu ambiente. E aí, em contrapartida, você sempre adiciona esses 90 centímetros na frente de algum elemento que vai ser grande na sua sala. Então, na frente do sofá, precisa ter no mínimo uns 90 a 1 metro para você ter esse rack da TV. Então, se o rack tiver com uma largura muito grande, tente diminuir o máximo ele e também trabalhe com essa largura do seu sofá. Isso vai ajudar você não se sentir apertado nesse ambiente, não se sentir desaconchegante, que toda vez que você passa, você vai esbarrar a perna. Então, vamos evitar isso. Então, com essas informações, você vai conseguir fazer a sua sala e tenho certeza que você vai conseguir, porque são passos simples que você aplica. Então, recapitulando, escolha uma cor predominante, uma textura predominante para esse ambiente. E aí replique eles nos móveis ou replique essa cor na parede, de uma forma que seja inteira. Então,
Se for um móvel, de uma ponta até a outra tem que ter o mesmo móvel, no caso de ser um rack da TV, porque a gente está falando de uma sala. Se for uma pintura, pinte essa parede inteira, de fora a fora. Não pare a pintura na metade, ou de cima para baixo pela metade da parede, ou de um lado para o outro na metade dessa largura. Não, sempre pinte tudo para dar essa ideia de ampliar, tá? Terceiro ponto, na hora da escolha do seu mobiliário, não vai escolher as coisas só porque você gostou e é confortável e é bonito. Leve em conta as medidas do seu ambiente, as larguras que você precisa e também essa circulação entre um móvel e o outro. Sempre considere de 90 a 1 metro de um espaço livre para a pessoa circular nesse ambiente. Bom, com essas estratégias você vai conseguir, com certeza, ter um aproveitamento bem melhor na sua casa e ser cada vez mais feliz nesse espaço com a sua família, convivendo com as pessoas, mesmo tendo uma sala pequena, otimizar esse espaço, deixar ele mais aconchegante, maior, né? Trazer aquela impressão de que tudo está harmônico, que aquela sala ela faz parte do todo do ambiente, não é um lugar ali pequenininho, espremido que você tem. E aí eu tenho certeza que com essas técnicas você já vai otimizar seu espaço, já vai deixar ele bem maior e vai conseguir ficar realizado na sua casa, com a sua personalidade e com esse espaço parecendo maior, mesmo ele sendo pequeno. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês gostem. Comentem aqui o que vocês fizeram, quais estratégias vocês usaram aqui. E eu quero ver fotos, quero ver comentários. E coloque aqui o que você quer saber mais. Um beijo e até a próxima.